Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas. Vamos lá para mais um vídeo e vamos falar um pouquinho hoje aí sobre a Selic, né? Por que que isso aqui está acontecendo? Voltou a subir? Como ficam os nossos investimentos? Então, na quarta-feira teve a reunião, né? Foi para 12,25 agora a Selic e antes estava em 11,25. Então, cara, uma pancada forte, hein, né? Um ponto percentual é de aumento aí, né? Mais um ponto percentual. Então o Banco Central tá pegando pesado aí no aumento da Selic. E eu quero que você entenda aqui o que ocorre, por que, que o Banco Central está aumentando a Selic dessa forma. Então eu vou trabalhar na primeira parte do vídeo isso para você entender como funciona essa relação governo-Banco Central, por que que está acontecendo isso. E num segundo momento, o que vai acontecer com os nossos investimentos? Como a gente deve avaliar isso, como a gente deve monitorar os investimentos, tá? Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou economista, sou certificado especialista em investimentos pela Ambima e também sou consultor de investimentos habilitado lá pela CVM. Então, se você precisa de uma consultoria aí, me chama que eu organizo o seu patrimônio. Tem um curso completo de investimentos também e tem uma comunidade aqui, ó, no YouTube, vou deixar o QR Code aqui, onde todas as segundas-feiras eu entro ao vivo e eu analiso o mercado, mostro a minha carteira de investimentos, o pessoal acompanha a minha carteira de investimentos, sabe onde que eu estou colocando meu dinheiro, por quê, quantos por cento que eu tenho em cada ativo, tá? Tem cursos exclusivos para membros da comunidade. Agora eu estou inclusive gravando um curso de opções lá, exclusivo para a comunidade. Então, vários benefícios. Tem mais de quase 60 aulas lá já. Mais de 60 horas de conteúdo gravado já. Que você vai ter acesso ao se tornar membro. Todos os links na descrição. Vamos lá, pessoal. Voltando pro vídeo aqui. O que está acontecendo? Por que, que a nossa Selic foi para 12,25, né? Veja bem, existe no Brasil, para você entender, uma relação entre governo e Banco Central que eles devem atuar de forma separada. O governo, ele cuida da política fiscal. E basicamente, eu reduzindo aqui o que significa política fiscal é coleta impostos e redistribui, tá? Então, esse é o objetivo do governo. Ele pega uma parte de tudo que é produzido e reproduz e injeta aquele dinheiro, né, que ele coletou em setores que ele acha que estão menos favorecidos, que precisam de um incentivo, né? Então ele investe dinheiro em educação, em segurança pública, em saúde, enfim, todas essas coisas aí, infraestrutura, né? Coisas que o governo vai colocando o dinheiro ali. Já o Banco Central, ele é o camarada que ele controla a quantidade de dinheiro disponível em uma economia, através da política monetária. Então, o governo ele faz a política fiscal de um lado e o Banco Central faz a política monetária de outro lado. Só que qual é o problema que a gente tem aqui? Mesmo fazendo política fiscal, o governo ele tem a capacidade de criar dinheiro novo, de imprimir dinheiro novo. E isso afeta diretamente na política monetária, que é a responsabilidade do Banco Central. Tá, eu vou mostrar tudo isso em gráficos aqui, fazer algumas continhas para você entender. E por que que é importante a gente ter uma política monetária, que é a responsabilidade do Banco Central? Porque dinheiro novo, se a quantidade de dinheiro ele cresce acima do nosso crescimento potencial da nossa economia, o resultado disso é a inflação, é o aumento do preço das coisas. O exemplo que eu sempre dou é o seguinte: você tem, eu tenho um controle aqui. Imagina que a economia é formada só por esse controle. Aí eu tenho esse controle e eu tenho R$ 1 disponível na economia. Então esse controle vale R$ 1. Mas aí de repente chega alguém e cria mais uma nota de R$ 1. Agora eu tenho R$ 2 na economia e tudo que eu tenho para trocar por esses R$ 2 é esse controle. Então esse controle vai passar a valer R$ 2, tá? Ou seja, a gente pega todo o nosso dinheiro disponível, que eu vou mostrar hoje qual que é a quantidade de dinheiro disponível no Brasil, que é o agregado M2. Eu pego todo esse dinheiro disponível e eu comparo com todos os bens e serviços que eu tenho à disposição na economia. Essa relação de troca é que vai formar o preço das coisas. Agora, se eu aumento a quantidade de bens e serviços em uma economia sem aumentar a base monetária, o preço das coisas diminui.
Se eu mantenho a quantidade de bens e serviços, mas eu aumento a quantidade de dinheiro, o preço das coisas sobem. Qual que é o problema que a gente tem quando o governo fica criando muito dinheiro antes de o crescimento chegar? Eu tenho o preço das coisas aumentando muito. O Banco Central, ele tem a responsabilidade de olhar e dizer, cara, a inflação está fora da meta. O que é a inflação? O preço das coisas subindo muito. Então eu preciso intervir. Eu preciso agir aqui para fazer com que as coisas vão para baixo. Uma analogia que eu gosto de usar também é assim, ó. Imagine que a gente tem um carro que tem acelerador e freio. Isso aqui é a política fiscal e monetária. O acelerador do carro é a política fiscal. O freio é a política monetária. O governo está com o pé no acelerador. Ele decide se ele quer acelerar mais, se ele quer tirar o pé, ele vai decidir isso. O Banco Central está com o pé no freio. Pô, a rodovia diz que é para andar a 60. O governo pisou fundo, o Banco Central pisa no freio. E aí eu tenho um carro acelerando e freando ao mesmo tempo. Vai dar merda. Vai pegar fogo nos discos de freio lá, vai torrar tudo. Então tem que ter um equilíbrio, é igual dirigir um carro. Porra, se o governo ele tira total o pé do acelerador, o Banco Central pode tirar total o pé do freio e o carro não vai andar também. Então também não seria saudável. Saudável o quê? Porra, meio termo. Vamos buscar o equilíbrio ali. Esse equilíbrio hoje não existe no Brasil, tá? Então, o governo quer andar 120 numa rodovia que só permite andar 60. E o Banco Central tá com o pé cravado no freio. O que é o freio? É isso aqui, ó. Isso aqui é o freio. Aumenta a taxa Selic, é pisar no freio e eu vou te explicar por quê. Vamos lá. Primeira coisa para você entender. Vamos dar uma olhadinha aqui na base monetária, ó. Essa linha amarela aqui é a base monetária do Brasil, o M2, né? Que é a quantidade de dinheiro disponível na nossa economia. Hoje a gente tem 6,43 trilhões na nossa economia. O que agrega a base monetária? Eu tenho várias bases, né? M1, M2, M3, M4 e por aí vai. A M1 é o dinheiro mais líquido que a gente tem na economia. É dinheiro em espécie, né? Nota de 100, nota de 50, moedas. E também aquele saldo em conta corrente, saldo em poupança que eu tenho lá para liquidez diária. Isso compõe o M1. Quando eu coloco nessa conta aquele dinheiro que eu não tenho liquidez diária, mas que pode ser convertido em dinheiro, né? Então eu tenho um CDB lá que tem uma carência de 30 dias. Mas se eu quiser, eu antecipo e boto esse dinheiro na economia. Só que esse dinheiro que eu chamo de depósito a prazo, né? É chamado de depósito a prazo, ou seja, está investido lá rendendo juros. Isso aqui entra na conta para daí a gente compor o M2. Então, o M2 é todo o dinheiro que eu tenho em circulação, dinheiro que eu tenho depósito à vista, né? Conta corrente ali, poupança e depósito a prazo, que são os CDBs, LCI, LCA, são esses ativos aí financeiros que estão lá investidos. Tudo isso é o M2. Hoje a gente tem somando 6,43. O que é ideal, gente? O ideal seria, né, que é claro que eu falo ideal, mas isso tem muita discussão através, né, no meio acadêmico, em economia, sobre isso. Mas o ideal é que a base monetária ela ficasse mais ou menos próxima do PIB do país, da quantidade de riqueza que é gerada no país. Crescesse talvez um pouquinho acima, ali 1%, 2% a mais, só para não deixar a economia entrar em recessão. Só que o que a gente vê aqui, ó, até um certo ponto no Brasil, eu tenho desde 96 aqui, né? Tem até um histórico maior aqui, ó, desde 89, tá? A gente vê que existe algo mais responsável, assim, né? Crescendo mais em linha. Só que aí, de 2015 para frente, por exemplo, entrou numa recessão, a base monetária continuou crescendo, mas o que aconteceu no Brasil e no mundo foi um aumento assim expressivo da quantidade de dinheiro em circulação depois da pandemia. Então a gente pode ver exatamente aqui, ó, em março de 2020, onde eu estou aqui cruzando aqui os dados, daqui para frente deu um salto na quantidade de dinheiro disponível. E ainda assim, o PIB não tendo condição de manter, né? O PIB andando de lado. Aqui eu tenho o PIB real, tá? Não o nominal. No nominal a gente tem um certo crescimento, mas se eu tiro a inflação, eu tenho o PIB real, que é o que eu tenho aqui na tela.
Então o Brasil não cresce desde 2011, tá? Desde 2011 o nosso PIB anda de lado aí, né? E, e aqui a gente pode ver que mesmo a base monetária crescendo, o PIB, né, ainda continua abaixo da base monetária. Ou seja, por essas coisas vai subindo. Ah, uma coisa importante, esse valor aqui está em dólares, tá? Está em dólares, não está em reais. Então, o nosso PIB hoje ele é 2,17 trilhões de reais, que dá ali mais ou menos uns 11 trilhões. Aliás, 2,17 trilhões de dólares, que dá mais ou menos uns 11 trilhões de reais, tá? Então, em dólar e deflacionando, o nosso PIB não cresce, né? Não cresce desde 2011, como a gente pode ver aqui, tá? Já a nossa base monetária, ela continua a todo vapor, né? E a gente já chegou aqui, ó, a 6,45 trilhão de dólares. Então, é impossível a gente não ter inflação vendo um gráfico desse aqui. Agora, o que que acontece, gente? Da onde que vem esse dinheiro aqui? Quem é que cria esse dinheiro aqui? O governo, ele tem a capacidade de criar dinheiro novo e fazer com que essa linha amarela aqui, ó, que é a base monetária, ela vá para cima, tá? Ele vai se endividando, ele vai fazendo isso, eu vou explicar como acontece. O Banco Central, por sua vez, ele atua tirando esse dinheiro da economia. Quando ele olha isso aqui, ele diz, cara, tem muito dinheiro para a quantidade de riqueza gerada, vai gerar muita inflação. E a função principal do Banco Central é manter as metas de inflação. Então ele olha isso aqui e diz, vai dar merda. O que eu tenho que fazer? Eu vou tirar dinheiro na economia. Então hoje a gente tem no Brasil exatamente isso acontecendo. A gente tem o governo injetando dinheiro na economia e a gente tem o Banco Central tirando dinheiro da economia através da política monetária. Como é que o governo injeta dinheiro na economia? Veja bem, hoje nós temos uma base monetária, então, de 6,43 trilhões de dólares. Tá? Agora imagine o seguinte, o governo, a gente está... desde que o governo PT entrou, a gente está com déficit fiscal, né? A gente está com déficit fiscal acumulado. O que isso significa? O governo está gastando mais do que ele arrecada de impostos. Então o governo está arrecadando 9 de impostos, um exemplo. Eu fiz um vídeo mostrando as contas, os números reais, tá? Vou deixar no card aqui para você entender, eu calculei tudo isso. Mas só para você entender com exemplos aqui agora. O governo ele está gastando 9, aliás, ele está arrecadando 9 da economia, mas ele quer gastar 10. Para ele investir tudo que ele tem plano de investir em educação, em segurança, em infraestrutura, com camaradagem, né? Porque também tem um gastinho com camaradagem, a gente sabe. Então, para ele gastar com tudo isso, ele precisa de 10. Mas ele só está conseguindo arrecadar 9 de impostos. A economia precisa acelerar para girar mais dinheiro para ele conseguir ter mais impostos sendo arrecadado, mas não está dando. É por isso que o tempo todo está saindo notícia que os homens vão lá fazer reunião e sai uma notícia, outra, muda a lei, uma coisa, outra. Por quê? Para arrecadar mais impostos. Abrir mão de gastar mais eles não querem. O que eles querem é arrecadar mais impostos para poder gastar. Mas o fato é que a gente está com déficit. O governo está gastando mais do que arrecada. Todos os meses está fechando com déficit. Como que o governo consegue gastar mais do que arrecada? Se ele está arrecadando só 9, como é que ele consegue gastar 10? Ele cria o dinheiro novo através de títulos de dívida pública. Então, simplesmente, o governo ele tem 10 para gastar, mas ele só arrecadou 9. E esse 1 que faltou? Da onde que vem esse 1? Ele simplesmente vai lá e cria, num passe de mágica, um título de dívida pública, que são os títulos do Tesouro, tá? Então ele cria, registra lá, criei do nada, dá um enter ali, 10 bilhões, 10 trilhões, 15 bilhões, 20 bilhões, enter, pronto. O computadorzinho ali só vai dando enter, vai criando o título. Disponibiliza esse título para vender no mercado. Dinheiro que estava parado lá na poupança, dinheiro que estava no CDB, dinheiro que estava fazendo uma coisa ou outra, que não estava sendo usado para investir, para fazer a economia girar, dinheiro que estava parado, começa a ir para a mão do governo, porque ele tem título para vender. E agora sim, com esse dinheiro na mão dele, ao invés de deixar parado, ele injeta na economia, entendeu? Só que não tem mais volta, ele já criou o dinheiro novo. Então, daqui a pouco, a gente vê isso aqui que está em 6,4, daqui a pouco o governo cria mais 1 trilhão de dívida,
de títulos públicos, certo? E aí essa base monetária aqui vai lá para 7, vai para 8 e vai subindo. Se não existir um crescimento para compensar isso aqui, eu vou começar a ter muito dinheiro para a mesma quantidade de bens e serviços. E o resultado disso é a inflação subindo. E agora, como que o Banco Central controla isso? O Banco Central é um pé no saco do governo, porque ele é um concorrente. O Banco Central ele tem títulos estocados e ele também começa a vender os títulos dele. Porque quando eu tenho muitos títulos à venda, eu tenho o preço caindo, oferta e demanda. Quer ver só? Vou trazer uma analogia para você. Imagina que você é um produtor de feijão, tá? E aí, pô, tem uma quantidade de pessoas ali na sua região querendo comprar feijão, mas você está produzindo a quantidade ideal para aquelas pessoas ali e tal. Então o preço do feijão ele tende a ficar na média. Mas aí, de repente, você pensa assim, cara, pô, eu tô com uns planos aí, quero viajar, quero trocar de carro, quero não sei o quê, preciso de dinheiro. Então eu vou dar-lhe o pau aqui na produção de feijão. Você vai começar a produzir mais feijão, tá? Só que acontece, gente. Não tem tanta gente assim para comprar seu feijão. Você vai até ganhar um dinheirinho a mais ali. Só que a partir de um certo ponto, ao invés de vender mais, de ganhar mais, você vai ter que começar a baixar o preço do feijão. Porque tem muita oferta de feijão no mercado e não tem tanta gente assim para comer feijão. Então você vai começar a baixar o preço do feijão. Eu sou um pé no saco aí, tá? Você é o produtor de feijão. Só que eu, Leandro Cabral, eu sou um cara que eu fico manipulando o preço do feijão. Então o que eu fiz? Há um tempo atrás eu já comprei um monte de feijão de você. Eu tô com uma porrada de feijão estocado aqui. Quando eu vejo que você está produzindo muito feijão, porque você quer dinheiro, e eu vejo que o preço do feijão vai cair, sabe o que eu faço? Começo a vender feijão também, junto com você. Ó, também tô vendendo feijão aqui, ó. Começo a desovar meu estoque. Quando eu tô desovando meu estoque, eu começo a vender feijão barato. E você também. Nós dois temos que baixar o preço, porque senão ninguém compra. Não tem tanta gente assim pra comprar feijão. E aí daqui a pouco você vai dizer assim, porra, filho da puta, né? Desculpa aí a palavra, mas o Leandro se atravessou, começou a vender feijão na minha frente, agora o feijão não vale mais nada. Quer saber? Não adianta ficar produzindo feijão pra não ter lucro. Então eu vou parar um pouco a produção aqui. Aí eu vou olhar, pá, até que enfim, parou a produção, ó, não tô mais vendendo feijão. Deixa quieto. Então, agora o feijão volta a subir o preço. O que eu fiz aqui pra você entender? Você, produtor de feijão, você é o governo, produzindo títulos de dívida pública. Eu, o estocador de feijão que fico me atravessando para baixar o preço, eu sou o Banco Central. Sou um pé no teu saco. Não deixo você ficar criando feijão aí à vontade. Não, eu começo a vender para baixar preço para você não ter mais interesse em ficar produzindo feijão. Esse exemplo que eu te dei é o Banco Central do Brasil vendendo seus títulos estocados para baixar o preço do título para o governo pensar assim, cara, não tá valendo mais nada. Ou seja, o que é um título que não tá valendo mais nada? É um título que tem que pagar muitos juros. É por isso, gente, que nós estamos vendo, e deixa eu mostrar esse gráfico aqui. Ó, a gente pode ver aqui na tela que o título do Tesouro hoje, ele tá lá em praticamente 7%. O que é isso? Eu tenho um título pagando 7% ao ano acima da inflação até 2045. Por que ele tá pagando tanto? Isso aqui, gente, ó, eu tenho um histórico desde 2017, ou seja, isso aqui é raro de acontecer. É raro. Para nós, investidor, isso aqui é uma oportunidade de investimentos, né? Isso aqui é raro acontecer. Agora, por que isso aqui acontece? Porque o mercado está derrubando o preço. Por dois motivos. Porque enxerga risco no governo, porque a dívida está ficando cara, e porque o Banco Central também atua vendendo, tá? Então, o Banco Central, ele vai vendendo os títulos, e como ele vende, quando eu tenho mais oferta vendedora do que compradora, o preço cai. Então, pô, o título era negociado a 1.569 em 2019. Hoje está sendo negociado a 1.164. Isso aqui é um pé no saco do governo, porque o governo vai emitir novos títulos, ele vai ter que vender pelo preço de mercado. Ninguém vai comprar do governo a 1.200 se no mercado tem a 1.164. E aí, o governo ele fica meio impossibilitado de criar novos títulos. Por quê? Porque está muito barato, certo? É o produtor de feijão. É o produtor de feijão que, cara, o feijão ele vendia a R$20 a saca. Agora tá 15. Porra, aí é foda ficar produzindo feijão para vender a 15. Daqui a pouco cai para 12 o saco de feijão, vai ficar vendendo. Então ele fica desestimulado a continuar produzindo feijão. Então hoje o que a gente tem aqui
no Brasil é isso, cara. A gente tem lá, ó, pode ver, nesse ano a gente viu muita briga do Lula com Roberto Campos Neto. Lula, política fiscal, né? Ele, o Haddad, turminha dele ali. Roberto Campos Neto, Banco Central. Então, porra, é a mesma coisa assim, o Lula querendo vender o feijão dele e o Roberto Campos Neto se atravessando na frente, né? Se atravessando na frente e dizendo, não, pera aí, eu vou vender feijão também. Aí só falta o Lula dizer, porra, filho da puta, cara, para de vender esse teu feijão aí, compra o feijão de novo, porque se você ficar vendendo feijão, o preço vai cair, porra. Compra o feijão de novo aí, que eu quero vender o feijão. E se o Roberto Campos Neto começasse a comprar o feijão dele, o que é comprar o feijão dele? Comprar os títulos de novo, aí o preço do título sobe e a taxa de juros cai, é Selic para baixo. Porque olha só, o Banco Central trabalha com meta. Agora a gente foi aí, né, para Selic. A quanto? Selic 12 em 25. Isso aqui não é uma lei. Não é que o Banco Central assina a lei e diz, ó, a partir de agora é 12 e 25 e todo mundo tem que respeitar. Não. Ele faz isso por condição de mercado. Então imagine que você tem uma ação, você quer manter ela em R$ 12,25. É igual o 12,25% da taxa de juros, da Selic. Você quer manter a ação em 12,25. Cara, você tem dinheiro pra caralho. Chegou em 12,20, você começa a comprar. Você vai empurrar o preço para cima da ação. Chegou perto de 12,25, você para de comprar. De repente subiu, foi para 12,30, você entra vendendo. Então você consegue fazer lucro, porque você acabou de comprar a 12,20, 12,23, agora você está vendendo a 12,28, 12,29. Você fez alguns centavos ali, mas você ganhou dinheiro, entendeu? E aí você fica, compra aqui embaixo, vende aqui em cima. Você fica travando o preço. É isso que o Banco Central faz. Ele fica ganhando uma graninha ali, negociando os títulos públicos curtos, que é o título Selic, né? Ele fica negociando ali, ó, e ele deixa travado naquele patamar. Então, quando o Banco Central ele diz, olha, agora a minha meta, a Selic meta aqui é 12,25. É a mesma coisa que ele falar pro Lula assim, ó, eu vou colocar, eu vou baixar o preço do feijão agora, tá? Eu vou entrar aí vendendo feijão, porque quando os títulos do Tesouro são inversamente proporcional. Quanto mais barato, melhor o retorno. Então, como é que o Banco Central ele eleva a taxa de juros? Ele baixa o preço dos títulos. E como que ele baixa o preço dos títulos? Vendendo. Ele vende mais título. Então, quando ele tira a Selic de 11,25 para 12,25, ele fala assim, ó, desculpa aí, governo, desculpa aí, Lula, Haddad, mas eu vou vender título pra caralho agora para baixar o preço desse título aí e levar a taxa de juros. E aí, do outro lado, o fiscal, Haddad e Lula ficam putos do score, né? Por quê? Porque os caras vão ter que emitir mais dívida, porque eles querem gastar 10 e só estão arrecadando 9, então eles vão ter que emitir dívida barata agora. Pro governo isso aí vai ficando complicadíssimo de operar, tá? Agora, isso aqui tem mais um efeito ainda, porque quando o Banco Central ele entra vendendo os títulos e aumenta a taxa de juros, essa taxa de juros ela vai influenciar em todo o giro da economia. Porque você que ia comprar um carro financiado não vai mais, porque o juro está muito alto. Você que ia comprar uma geladeira em 12 vezes, você não vai mais, porque o juro está muito alto. Entendeu? Então, as empresas vendem menos. E se vendem menos, pagam menos impostos. E aí o Haddad estava arrecadando 9, ele passa a arrecadar 8. E ele quer gastar 10. Então complica muito o lado do governo. E a única saída é eles gastarem menos. Ou a dívida pública vai virando uma bola de neve. E como que isso tudo interfere? Até trouxe uma tabelinha aqui para você entender. Como que os bancos criam dinheiro, né? Por que a taxa de juros interfere? Olha só, imagine que eu tenho aqui, ó, o balanço patrimonial do Banco 500 Pratas, tá? E a taxa de juros está em 12,25. Esse aqui é o meu balanço patrimonial. Eu tenho um ativo de 100 mil reais, eu tenho um passivo de 100 mil reais, tá? Então não tenho nenhuma operação de crédito. Não consegui fazer empréstimo aqui no meu banco. Mas daí, de repente, o Banco Central vai lá e diz, olha, agora a meta aí da Selic vai ser 8. Poxa, 8? Todo mundo vai querer pegar dinheiro emprestado. Aí você chega e diz assim, ó, Banco 500 Pratas, é o seguinte, eu preciso aí de 100 mil reais emprestado aí para montar uma empresa. Porque agora tá valendo a pena, né? Pago 8% de juros e claro, vai ter o spread bancário, se é 8% eu vou te cobrar 12, quero ficar com 4 para mim aí. É disso que o banco vive, spread bancário. Então eu vou te pagar 12% aí, Banco 500 Pratas, e eu vou montar uma empresa. Porque uma empresa eu consigo 15% ao ano de retorno. Esse é meu ROI. Agora, hoje na situação que tá, 12,25, eu quero meu spread também. Eu vou ter que te cobrar 16, mas a tua empresa gera só 15, então você não vai pegar emprestado. E aí essa empresa não vai acontecer, a economia não vai para frente.
Estão entendendo a importância da taxa de juros? Agora, se a taxa vai para 8, vai para 6, vai para 7, eu fico com o meu spread e ainda você consegue me emprestar dinheiro. Aí eu chego e faço o seguinte. Então tá, eu tô aqui, ó, fiz um empréstimo para você de 100 mil. Eu simplesmente vou lançar 100 mil reais aqui, ó, no lado do ativo do meu banco. Ativo, que é a operação de crédito. E aí foi para 200 mil, só que aqui tem que ficar igual, tá? Como é que eu faço para igualar? Se eu acabei de te emprestar 100 mil reais, esse dinheiro eu vou disponibilizar na tua conta no mesmo momento. E 100 mil reais eu coloco aqui na tua conta, ó, 100 mil. Cadê o dinheiro? Não existe. Eu criei dinheiro do nada. Bancos no Brasil, que não sejam bancos de pagamento, né? Que sejam as instituições monetárias, o banco ele tem o poder de criar dinheiro novo. Eu acabei de criar 100 mil reais aqui, ó. Pum. Só cadastrei aqui, deu um enter. Exatamente isso que o banco faz. Digita 100 mil aqui, digita 1000 ali, 100 mil ali, dá um enter. Pronto. Você é o meu cliente aqui do banco, você tem em depósito à vista 100 mil na sua conta agora para você montar a sua empresa. Eu, banco, criei isso. Mas por que eu criei? Porque você aceitou pagar esses juros que eu quero cobrar pelos 100 mil que eu tô te emprestando, entendeu? Agora, se o juros estivesse mais alto, você não iria emprestar. E aí, daqui a pouco, pô, o juros vai subir, eu vou quitar minha dívida rápido aí antes que esse juros suba. Aí você zera a sua dívida e esse dinheiro sai da sua conta também, zera. E aí, dinheiro sumiu. É por isso que o Banco Central aumenta a taxa de juros, para tirar, para drenar dinheiro da economia. E aí vai na contramão do objetivo do governo. Só que tem que ter um equilíbrio, porra. Esse equilíbrio que a gente não tá vendo no Brasil. E aí, o que nós vamos fazer com nossos investimentos? Pra gente finalizar esse vídeo aqui. Primeiro, eu acabei de mostrar aqui pra você um balanço patrimonial, porque eu quero que você entenda que as empresas investem quando a taxa de juros está baixa. Então, se a taxa de juros está muito alta, como está subindo, nós não vamos ver as empresas investindo em novos projetos, em desenvolvimento. Então, a economia cresce menos, as empresas crescem menos, o índice Bovespa não sobe, fica tudo mais travado. Isso quer dizer que é ruim? Não, quer dizer que a gente vai ter que fazer um período de acumulação. Aí, a gente pode continuar acumulando patrimônio, só que a gente tem que ficar um pouquinho mais criterioso na análise, porque tem muitas empresas que elas têm margem apertada, tem um ROI baixo, que com a taxa de juros mais alta, compensa fechar as portas dessa empresa e deixar esse dinheiro investido na Selic. Não compensa manter uma empresa aberta. Então essas empresas são desestimuladas a continuar esse negócio. Às vezes, essa empresa é uma fornecedora, né? Que várias outras empresas que poderiam estar nascendo para ela fornecer, não vão mais nascer. Ou seja, toda a economia retrai. As empresas lucram menos, não crescem, algumas entram em dificuldade e têm prejuízo. Junto com isso, a dívida fica mais cara, então empresas endividadas começam a quebrar. Logo, eu como investidor, eu tenho que ficar cauteloso, né? Eu tenho que olhar aquelas empresas que, mesmo em condições de retração econômica, ela continua vendendo e que a dívida dela é controlada. Então, por exemplo, se eu pego uma empresa de energia elétrica, porra, não interessa se a taxa de juros está alta ou baixa, você vai acender a luz. Você vai tomar banho quente. Você vai ter que pagar a sua conta de luz. Empresa de saneamento, mesma coisa. Banco, que eu acabei de mostrar aqui como é que funciona um banco. Mesma coisa, cara. Banco tá lá vivendo de spread bancário. Então você continua usando o seu serviço bancário, a carteira de crédito deles provavelmente vai diminuir um pouco, né? Só que eles vão continuar gerando porque é um serviço essencial, bancos. Então o banco continua operando e banco não tem dívida. Banco é um dos melhores investimentos nessa situação, né? Mas o fato é, eu tenho que olhar para empresas que o produto que ela oferece vai continuar sendo necessário e a dívida dela está saudável, porque ela vai conseguir lidar com uma dívida de taxa de juros altas, tá? E junto com isso, eu posso aproveitar esses títulos do Tesouro que estão tão baratos, porque o Banco Central está nos ajudando a baixar o preço do título do Tesouro agora, tá? Seja o curto, seja o longo, a gente está vendo taxa de juros nos títulos que a gente não via há décadas, tá? Então a gente tem que aproveitar essas taxas de juros e montar posição. Déficit fiscal, para a gente fechar, déficit fiscal, governo injetando feito um maluco dinheiro na economia, forçando a barra, é um carro que andando numa estrada que tem que andar 60 e os caras querendo botar 120 no carro a todo custo. Isso vai fazer com que uma hora esses freia-disco aí vão fritar, o Banco Central tá com o pé no freio, tá com os dois pés no freio, a equipe toda com o pé no freio, não estão conseguindo parar esse carro.
Se fritar esse disco de freio e disparar isso aí, o que que eu tô querendo dizer aqui, gente? É inflação na lua. E inflação lá em cima é dólar lá em cima. É dólar na lua. Então a gente faz o quê? Diversifica no exterior também. Crise é oportunidade. Risco é oportunidade. O Brasil, a gente está vendo oportunidades de investimento como nunca. Tá? Tem muita coisa boa e barato para investir. Só que ao mesmo tempo o risco tá alto como fazia tempo que a gente não via. Então a gente não pode ser aquele cachorrinho jaguara que bota o rabinho entre as pernas e some do mercado, porque aí não é ser investidor, a gente tem que aproveitar as oportunidades, só que com consciência, sabendo onde que eu vou colocar meu dinheiro com segurança. E é isso que eu te ajudo na comunidade 500 Pratas, que tá aqui o QR Code. Toda semana eu analiso o que está acontecendo, as empresas que eu vejo que estão lidando bem com isso aí, que vai dar pra gente ganhar dinheiro, que vai dar pra gente montar posição no longo prazo, no curto prazo. Tudo isso eu vou orientando o pessoal que está na comunidade. Então, se você não está na comunidade ainda, fica o convite. Bota a câmera no QR Code aqui, ó, para você ter o acesso direto, ou o link na descrição do vídeo, e eu te vejo na próxima aula.